Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Alexandre, é importante a gente começar, claro, pelo número de mortes, né? Uberlândia é a cidade de Minas com o maior número de casos. São 8 mortes por dengue confirmadas e outras 5 em investigação. Agora, se a gente analisar o número de casos confirmados, temos algumas variações importantes. Primeiro é bom explicar que a Secretaria Estadual de Saúde trabalha com o que eles chamam de casos prováveis. Isso, eles somam os confirmados e os suspeitos para chegar nesse número. Bom, dos prováveis, Uberlândia aparece com 12.272 casos. Considerando o censo do IBGE, Uberlândia tem 683.247 habitantes. Bom, em uma matemática simples, seria um caso de dengue para cada 55 habitantes em Uberlândia. Essa mesma conta dá para a gente fazer aqui com a nossa vizinha Uberaba, que tem 330.361 habitantes, melhor dizendo, e registrou 3.750 casos prováveis de dengue. Isso significa que seria um caso de dengue para cada 88 habitantes em Uberaba. Ou seja, a incidência de Uberaba é bem menor do que aqui de Uberlândia, né? Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a situação é semelhante à de Uberaba. São 150.833 habitantes para 1.993 casos de dengue, ou seja, um caso para cada 75 habitantes. E em Araguari, aqui pertinho, que tem 116.691 habitantes, são 1.797 casos, ou seja, um caso de dengue para cada 64 habitantes em Araguari. Se a gente usar essa matemática, claro, temos Uberlândia na situação mais crítica, ou seja, 55 habitantes para cada caso de dengue. Ou, como você preferir, um caso de dengue para cada 55 habitantes. Isso significa que, apesar do tamanho da cidade, a incidência por habitante é bem maior do que Uberaba, que tem 88 habitantes para cada caso. Bom, é bom destacar que esses números não são oficiais, viu? A incidência que as autoridades utilizam levam em consideração, além do número de habitantes e de casos, o que eles chamam de taxa referencial padrão, que permite a comparação de dados entre municípios com população diferente a partir de uma metodologia desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, Uberlândia aparece numa situação muito ruim. Por esse número oficial, a incidência de Uberlândia seria de 1.796. Araguari, 1.539. Patos de Minas tem incidência de 1.321. E Uberaba, na situação mais confortável, são 1.135 pela incidência oficial. Bom, é claro que a dengue é uma obrigação de todos e a sociedade é a principal responsável por isso. Mas o poder público também não pode transferir sua responsabilidade e tem que assumir o seu papel. Não é razoável a gente falar que 8 pessoas morreram por dengue em Uberlândia neste ano e outras 5 também podem ter morrido e considerar isso uma situação normal. O mosquito não pode assumir o comando dos municípios, não. E apesar das várias justificativas das autoridades e da nossa irresponsabilidade enquanto cidadão, esses números não podem ser tratados com banalidade. Se os casos estão aumentando, significa que as pessoas estão morrendo, e isso, claro, é responsabilidade da sociedade, que só aprende com a dor, e também da ineficiência das ações do Estado, que mesmo diante de toda a estrutura tecnológica e recursos para isso, não consegue conter o avanço desse mosquitinho tão perigoso. Alexandre.